Pagar premiação no lugar de comissão pode ser muito mais vantajoso para sua farmácia e também para o seu funcionário. No Descomplica de hoje, vamos explicar como criar indicadores de premiação. Roda a vinheta. Olá, eu sou Viviane Massi e você está no canal da Farma Contábil. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Aqui você encontra conteúdos que descomplicam o dia a dia da sua farmácia, da sua drogaria. E para não perder nada, basta se inscrever no canal, é gratuito, e ativar o sininho das notificações para receber os avisos do YouTube sempre que nós subirmos um vídeo novo. E além disso, este conteúdo também está disponível em formato podcast nas principais plataformas de áudio. Sobre comissão, aquela comissão que você paga para o seu balconista, incidem encargos trabalhistas e alguns impostos. Já sobre premiação, não há esse tipo de incidência, nem de encargos trabalhistas e nem de alguns impostos. Apenas com essa informação, você já pode concluir que pode ser uma boa ideia mudar do modelo de comissão para o modelo de premiação. Mas como se faz isso? Para descomplicar esse assunto, está aqui comigo hoje no Descomplica Farma a Bruna Nunes, diretora do Instituto Bula, muito já conhecida no setor. Bruna, muito obrigada, seja muito bem-vinda. Vivi, muito obrigada pelo convite e por estar aqui participando com vocês, né, descomplicando um pouco esse tema na mente dos nossos queridos proprietários, donos de farmácia. Muitos e muitas já entenderam que realmente pode ser uma boa deixar de pagar a comissão e pagar a premiação. Mas quando eles vão colocar a mão na massa, né, colocar em prática, eles sempre se perguntam como fazer, e por isso a gente trouxe você aqui hoje. Mas antes de você falar pra gente sobre os indicadores de premiação, ou como a gente monta esses indicadores, eu queria te perguntar o seguinte, se a farmácia pode mudar o modelo de comissão para o modelo de premiação numa boa, sem nenhum problema trabalhista, sem nenhuma dificuldade. É simples fazer essa mudança, assim, falando de forma mais geral? Tá. Vivi, é simples sim. É simples fazer essa mudança. Só que algumas regras, elas precisam estar sendo observadas. Elas não podem, por exemplo, ser deixadas de lado. É importante a gente lembrar que a legislação trabalhista, ela assegura ao colaborador a média salarial. Então, quando eu pago para o colaborador o salário mais a comissão, eu até posso mudar o meu modelo de remuneração. Mas aquele valor que eu pagava como salário mais comissão, ele precisa estar garantido para o colaborador. Ou seja, eu não posso mudar a minha forma de pagamento e alterar a média salarial do meu colaborador, porque senão isso, frente à legislação trabalhista, pode sofrer algum problema, algum imbróglio, pode não ser aceito, não ser bem visto e você sofrer algum processo posteriormente. Então, esse cuidado, ele precisa ser tomado. Ou seja, eu analiso o meu salário mais comissão, qual que era a média, a base média salarial do meu colaborador. Quando eu vou mudar o meu modelo de remuneração para premiação, essa base, esse valor, salário mais comissão, ele precisa continuar nesse mesmo valor. Eu preciso manter essa mesma média com todas as incidências dos encargos. A partir daí, o extra, aí sim, eu posso colocar absolutamente como premiação. E além do risco trabalhista, a própria equipe pode se sentir desmotivada ao perceber que com essa mudança, né, os colaboradores ganharão menos do que ganhavam antes. Então não é bom desmotivar a equipe, né? A gente está falando de vendas. E aí, Bruna, logo na abertura eu disse que sobre comissão não incidem encargos trabalhistas e alguns impostos, ao contrário da premiação. Você pode dar exemplos para a gente de quais encargos, por exemplo, deixam de incidir na premiação, ou quais impostos, por exemplo, deixam de incidir na premiação? Sim, olha, é claro que tudo precisa de uma análise profunda tributária, mas eu vou dar alguns exemplos aqui, porque, por exemplo, quando nós falamos de empresas de farmácias que estão no lucro real ou no lucro presumido, pode existir a incidência sobre a comissão de alguns impostos no sistema S,
no SAT, o INSS patronal, o salário educação. Ou seja, sobre comissão tem a incidência de impostos nesses pontos, tá? Quando a empresa está no lucro real ou no lucro presumido. Se a empresa está no simples, esses impostos não vão fazer diferença. Agora, independente do regime tributário que a farmácia estiver, existem encargos previdenciários e trabalhistas que incidem sobre a comissão e que não incidem sobre a premiação. Por exemplo, estou falando de FGTS. FGTS incide sobre a comissão, mas não sobre a premiação. Férias, 13º, rescisão contratual, multa rescisória, né? A multa rescisória da rescisão contratual. DSR, que é o descanso semanal remunerado. Todos esses são encargos trabalhistas e previdenciários que incidem sobre a comissão, mas não incidem sobre a premiação. Por isso que existe a preferência, em alguns momentos, de se optar pela premiação. Agora, se a empresa está no lucro real ou no lucro presumido, é interessante fazer uma análise mais aprofundada, porque nós sabemos que, dependendo do regime tributário, é melhor que a despesa ela seja lançada para que o imposto ele tenha uma redução. Então, nessa parte aí precisa da análise. Mas, de fato, encargos trabalhistas e previdenciários incidem sobre a comissão, mas não incidem sobre a premiação, por isso que ela passa a ser uma preferência aí na hora de estipular a remuneração do colaborador. E isso que você está falando é muito legal, porque a gente sabe que algumas farmácias no mercado acabam pagando uma comissão por fora, digamos assim, não lançam essa comissão em folha, justamente para driblar esse custo, para fugir desses encargos. E a premiação é uma maneira, pelo menos eu estou entendendo assim, uma maneira legítima de premiar o colaborador, reconhecer o trabalho do colaborador e não sentir a mão pesada do fisco, porque a gente sabe como a carga tributária é elevada no Brasil. Então, o que a gente está discutindo aqui é, olha, como você pode reduzir a sua carga tributária, pagar menos imposto no reconhecimento ao seu colaborador de maneira legal, dentro da lei, né? Cumprindo as regras. Ninguém está falando aqui de sonegação nunca, de jeito nenhum. A gente nunca fala de sonegação aqui. Muito pelo contrário, a gente fala de como pagar menos imposto dentro da legalidade. Fazendo o que isso, é certo, Bruna? né? Exatamente, Vivi, fazendo o que é certo, né? Existe essa opção da gente colocar uma premiação para o nosso colaborador, pagar através da premiação. Vou dizer para você, tem muita gente que, igual você falou, paga por fora, paga comissão por fora, tem um risco gigantesco na empresa, né? E se a gente for pensar, existe uma maneira de fazer isso se tornar legal, se tornar seguro para a empresa, a gente utilizar algo que está pautado na legislação para a gente poder pagar o nosso colaborador, reduzindo a nossa carga, né, tributária, como você disse, reduzindo os nossos impostos e fazendo certo, reduzindo também os nossos riscos. Então, eu digo para você que para empresas que hoje pagam comissão por fora, é muito interessante, muito importante, inclusive, analisar essa forma de pagamento através de premiação para reduzir esses riscos. Então vamos falar agora só sobre a premiação. Vamos entrar na premiação propriamente dita para tentar descomplicar esse assunto um pouquinho mais. A gente já conversou anteriormente, você já adiantou para mim, eu achei muito interessante isso, porque eu mesma nunca tinha me atentado para isso. Eu disse assim, premiação não é percentual sobre venda. Essa frase me marcou muito, Bruna, e eu gostaria que você explicasse essa frase para quem está nos assistindo. Tá. Esse também, eu gosto de falar sobre isso, porque quando a empresa, quando a farmácia, né, ela sai ali de pagar comissão por fora e quer pagar através da premiação, é um erro que normalmente as empresas cometem, que é o quê? Pagar a premiação em cima de um percentual da venda. Se a premiação, a forma de você calcular a premiação, está sendo um percentual sobre a sua venda,
aí você está trocando 6 por meia dúzia. Isso aí vai ser configurado como uma comissão. E quando configurado como uma comissão, aí você vai ter que pagar FGTS retroativo, férias, 13º, multa, tudo. Então, assim, não adianta a gente só dar um nome diferente para uma coisa que a gente está pagando em cima de um percentual. Então, também é um erro que as empresas cometem, que é de apenas mudar o nome e não pagar, não mudar a forma de conceder o pagamento. Então, olha só, premiação, ela não pode ser um percentual sobre a venda. Percentual sobre a venda é considerado comissão e ponto. Para, né, para todos os fins, ela é considerada comissão. Então, quando a gente vai estipular a premiação, o nosso modelo de remunerar tem que ser diferente. Ele não pode ser um percentual sobre a venda realizada. Beleza. E como então, vamos falar um pouquinho dos indicadores. Uhum. A farmácia decidiu pagar a premiação. Como ela vai determinar esses indicadores? São metas? Como ela define isso? Ela paga a premiação sobre o quê? Explica pra gente como poderia ser esse formato, né, de indicadores, os tipos de indicadores que a farmácia poderia criar para premiar caso o resultado seja atendido. Tá. Não sei se eu falei certo, tá? Eu dei mas eu não sei se eu usei os nomes específicos, mas você vai ajudar a gente. Tranquilo. Olha só, falou certo, sim. A premiação, ela precisa ser baseado em um desempenho extraordinário. Vamos lá. A premiação, ela vem em cima de um desempenho extraordinário. Bruna, então como é que eu defino se o desempenho do meu colaborador é extraordinário, sim ou não? É simples. É só você analisar como tem sido a venda do seu colaborador na retroativa. Então, olha só, se eu quero mudar a minha forma de pagamento através, né, mudando de comissão ali para premiação, e aí eu vou estipular um novo modelo de remuneração, eu preciso saber o que que é o ordinário. Até porque, como eu falei lá no começo da nossa entrevista, a gente vai ter que assegurar isso para o nosso colaborador de qualquer maneira. Então, eu descobrindo o que que é o ordinário, eu estabeleço o que que é o extraordinário através de metas. Agora, esse extraordinário, gente, ele tem uma gama gigantesca do que a gente pode definir como extraordinário. Por exemplo, a gente pode ser em cima de faturamento? Pode. Pode ser meta sobre faturamento. Então, vem cá, em cima das metas anteriores dos nossos colaboradores, qual é a média de venda? Então, peraí, sobre essa média de venda, eu posso definir uma meta e a nova meta de faturamento, ela pode vir com uma premiação advinda do atingimento daquela meta. Então, a meta de faturamento, ela pode ser um indicador. Ela pode ser usada também. A gente sabe que na empresa, né, na farmácia, nós temos grupos de produtos que deixam um lucro maior para a empresa, outros grupos de produtos deixam um lucro menor para a empresa. Então, essa premiação, ela também pode estar de acordo com o desempenho desejado, de acordo com a venda por grupo. Né? Então, meta por grupo de produto. Então, venda de referência, venda de genérico, venda de similar, venda de perfumaria. Em cima desses valores, nós podemos definir metas e essas metas podem ser acompanhadas de premiações, certo? Então, grupo de produto e faturamento são os mais, os que a gente mais estipula. Mas nós podemos ter também, por exemplo, através do ticket médio. O ticket médio também é um indicador que pode vir acompanhado de premiação, né? Então, por exemplo, eu tenho um ticket médio ordinário, natural, normal, que o colaborador ou o time como um todo ele vinha atingindo. Eu coloco uma meta de um novo ticket médio esperado, através daquele ticket médio, seja por colaborador ou por equipe, eu posso estabelecer uma premiação também. Então, daí, ele também vira um indicador. Pode ser através de campanhas. Campanhas que eu falo, por exemplo, lá na empresa a gente estipulou uma certa, a gente gosta de falar a nossa prateleira ouro, a nossa prateleira de indicação, que são os produtos focos de venda do mês. Esses produtos focos de venda do mês, a gente pode, por exemplo, colocar o percentual de
Percentual não. Pode definir Valor. percentual, não. Pode definir qual é a meta em valores, né? Qual que é a meta esperada em cima do valor da meta. Aí a gente também destina a premiação. Então, pode ser por campanhas, pode ser por laboratório, pode ser por itens específicos, pode ser por campanha do mês, enfim. Existe uma Entendi. infinidade. O bom é que com isso a gente pode brincar na forma que a gente vai estipular essas premiações. E aí, Eu com entendi. isso vai desvinculando da comissão em si. Eu entendi. Vamos aqui fazer sei lá, dar um exemplo aqui, falando de valores. Tá, Vamos pensar na meta global. A farmácia tem uma meta global de venda de 250 mil naquele mês. certo. Então, vamos botar que 250 mil é a meta extraordinária, talvez, né, da loja. Não sei, tô chutando. E aí ele vai definir que, se essa meta for atingida, ele vai pagar, R$ 150 para cada colaborador por essa meta atingida. Mas aí eu te pergunto, como o empresário define esse valor? Porque a comissão é simples. Você tem 250 mil, você vai pagar, 2% sobre essa comissão. Tô chutando, gente, um percentual, não sei se é Uhum. isso. E aí você já sabe qual o valor. Como a premiação não é um percentual, com base em quê? Em quais critérios o dono da farmácia define o valor desse prêmio? Acho que isso também é uma dúvida, né, Bruna? Show. E é uma excelente dúvida. É uma excelente dúvida. Olha só. É, todas as vezes que nós estamos falando de pagamento, que seja de comissão, que seja de premiação, que a gente vai definir o valor a ser pago, que seja o percentual da comissão ou que seja o valor da premiação, nós precisamos fazer uma análise na nossa empresa com o nosso demonstrativo de lucros e perdas, ou seja, com o nosso demonstrativo de resultado. Por quê? Porque através do demonstrativo de resultado, que é onde a gente olha o seguinte, ó, qual que é o valor do meu faturamento, do meu valor, qual o valor da minha venda bruta? Do valor da minha venda bruta, quantos por cento que eu vou dar de desconto previsto? E aí, qual vai ser o valor da minha venda líquida? Da minha venda líquida, eu tenho o custo da mercadoria vendida para poder abater. Vai sobrar, a minha margem de contribuição. Vai sobrar o meu lucro bruto. Do lucro bruto, eu tenho todas as despesas variáveis, que variam conforme a venda, e todas as despesas fixas para poder sobrar o meu lucro operacional. Todas as vezes que eu vou estipular um valor de uma premiação, eu preciso ter essas informações em mãos. Por quê? Porque aí eu falo, eu entendi qual é o resultado que a minha empresa entrega hoje. E aí eu faço uma projeção em cima do novo resultado. Então, se eu quero esse novo resultado, se eu quero essa nova meta de faturamento, essa nova meta de ticket médio, de venda por grupo, etc, etc, o resultado que a minha empresa vai dar vai ser outro. Concorda? Se eu aumento o meu Sim. faturamento, se eu aumento o meu ticket médio, se eu aumento o meu, vai aumentar o meu lucro. Desse valor do lucro previsto, eu defino qual é o valor que eu vou premiar os colaboradores. Então, da onde que parte essa informação? De um estudo do demonstrativo de lucros e perdas. De eu descobrir qual que é o lucro que a minha farmácia dá hoje. Qual é o lucro que a minha farmácia vai dar através dessas metas? Do lucro que a minha farmácia vai dar, qual é o valor que eu estou disposto a pagar de premiação para os nossos colaboradores para eles ajudarem a gente a atingir essa meta, certo? Então, o resultado ele parte daí. Aí, de 10% do valor da diferença até 50%, a gente vê de tudo, tá? Não, e para fazer isso que a Bruna está dizendo, você precisa ter as suas contas todas organizadas. Tem conteúdo sobre isso aqui no canal. Olha, assiste esse vídeo que está aqui em cima, que vai te ajudar a fazer esse controle. Esse controle financeiro, a gente fala muito isso aqui na Farma Contábil, é importantíssimo, porque a empresa precisa saber quanto está entrando, quanto está saindo, rigorosamente, para ela saber quanto que ela pode dispor ali de premiação. Não, beleza, isso ficou bem claro aqui pra gente, Bruna. E aí tem uma coisa também que você falou comigo, que eu acho importante a gente destacar pra gente poder encerrar, que se a meta não for atingida, essa premiação não precisa ser paga. A farmácia não tem obrigação de pagar. Isso eu entendi. Mas considerando que esse colaborador não pode ter uma redução
de salário médio, né? Como funciona isso? A farmácia não precisa pagar, mas o colaborador também não pode receber muito menos do que ele recebia. Como faz esse equilíbrio? Exato. Olha, eu vou explicar como que a gente faz aqui para os nossos clientes de consultoria, né? Como que a gente elabora, como a gente faz essa transição, porque aí a gente já está falando de uma transição. Nós estipulamos qual é a meta que o colaborador ele precisa atingir. Em cima daquelas metas existem as premiações. Claro que se nós estamos participando de uma transição, o que que acontece? Eu preciso entender que se o colaborador ele não atingir aquela meta, eu como empresa vou precisar pagar do mesmo jeito. Só que aquilo para mim vira uma métrica, porque eu começo a entender quais são os meus colaboradores que eles não estão entregando o resultado que é compatível com a remuneração que eles têm. E aí serve como base para minha tomada de decisão, até se eu vou continuar com aquele colaborador dentro da empresa ou não. Né? Se eu vou dar feedback, se eu vou dar treinamento, se a gente, o que que vai ser necessário fazer, ou se eu vou precisar desligar, certo? Então, esse é aquela questão da transição. Não tem como correr para que você faça isso com segurança, mesmo que o colaborador ele não atinja aquela meta, você vai precisar pagar, né? Mas aí isso vira uma métrica para você de tomada de decisão em relação ao colaborador. Agora, em relação, por exemplo, aos novos colaboradores que não ganhavam comissão antes, porque pode ter isso também. Os colaboradores antigos têm um modelo de remuneração, os novos eu posso contratar através de outro modelo de remuneração. Tranquilo. E sobre a meta, por exemplo, se eles não atingem a meta, diferente da comissão, porque comissão é o seguinte, é um percentual sobre a venda atingindo a meta ou não. A premiação, se você não atinge aquela meta, eu posso deixar de pagar todo o valor da premiação. Então, isso também é um fator que é interessante, porque se o colaborador atingiu 80%, 85% da meta, ele não vai receber 85% da premiação. Ah, o desempenho não foi extraordinário, a premiação é anulada e pronto, não se paga. Também é um fator que é interessante a gente ter esse conhecimento e trabalhar isso de forma correta, que dá economia também para a empresa e também define quais são os colaboradores que querem estar conosco, atingindo as metas, tendo os resultados que a gente espera, sim ou não. Bruna, totalmente descomplicado esse tema agora aqui com você. A Bruna, pessoal, me disse nos bastidores que adora dar aula. Paixão da vida dela é dar aula. Tá aí uma aula maravilhosa sobre como implantar a premiação na sua farmácia. Conta para mim nos comentários o que você achou deste vídeo. Se você ainda tem alguma dúvida, manda que a gente pergunta para a Bruna. Deixe o seu like e compartilhe. Isso é muito importante para o canal continuar crescendo, se mantendo, produzindo conteúdo de qualidade para você. E a Bruna tá dando essa entrevista aqui pra gente diretamente dos estúdios do Instituto Bula, onde ela vai gravar uma live para anunciar aí tudo que vem de bom durante o ano de 2024 em termos de curso do Instituto Bula. Este ano de 2024, nós vamos ter 2 edições do Bula Fórmula GF em Goiânia. Então, fique atento, @institutobula.com, @Instituto Bula no Instagram, né? No YouTube temos canal também, Instituto Bula, ou institutobula.com.br também tem todas as informações dos cursos que nós vamos ministrar esse ano. Mas teremos 2 edições do Bula Fórmula GF Goiânia. Então, não perca essa oportunidade de estar conosco, aprendendo sobre demonstrativo, sobre lucro, sobre previsibilidade, sobre tudo aquilo que faz a sua farmácia ser lucrativa e ser competitiva, mesmo nesse mercado de alta competitividade. Bruna, muito obrigada pelo seu tempo, pela sua explicação, pela sua aula maravilhosa. Foi um prazer falar com você. Foi um prazer estar aqui com vocês também. E sempre que precisar, estarei aqui. E as dúvidas também, podem deixar as dúvidas aqui embaixo, que eu vou correr e vou responder sempre que for possível, tá bom? Então, qualquer dúvida, deixe nos comentários, curta, compartilhe e vamos fazer esse canal crescer ainda mais para poder ajudar os donos de farmácia a ser ainda mais prósperos.
Essa é a nossa missão. Muito obrigada pela sua companhia. Eu te vejo no próximo Descomplica. Até lá. Tchau, tchau.